Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com você? Irmãos, eu gravei um vídeo aí esses dias, postei, mas o áudio ficou muito baixo. O pessoal estava reclamando muito, eu fui e tirei, porque realmente não estava dando para escutar. Então eu vou gravar esse vídeo aqui de novo, ok? Se você puder compartilhar, dá um like aí, se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos lá, vou voltar a fazer aí os vídeos para a gente colocar no canal. Qual que era o tema, irmãos? O tema era sobre possessão maligna. Você consegue discernir ou distinguir uma possessão maligna? Você já viu alguém possuído por Satanás? Será que você já viu? Por que eu estou falando será? Porque muitas vezes a gente pensa que já experienciou pessoas possessa por Satanás, e isso não é verdade. Eu quero trazer aqui uma resposta com esse vídeo para uma pessoa que me perguntou o que é uma possessão maligna, né? E o que acontece? Para responder essa pergunta, eu preciso responder duas outras perguntas que deveria para que melhor fique encaixada para você compreender assim melhor. Então o que acontece, irmãos? Antes da gente pensar em uma possessão, que é um grau muito alto, eu quero falar de outras duas coisas primeiro. Antes do diabo chegar a possuir uma pessoa, eu acredito que acontece primeiro dois estágios na vida dessa pessoa, que seriam passos para uma possessão. Então, por que é muito importante esse vídeo? Por que é muito importante você ficar? Para você compreender. Porque tem muita gente que pensa, às vezes, que o diabo possuiu ela, né? E isso, às vezes, não é verdade. Então, o primeiro passo que eu quero compartilhar com você, a primeira coisa que muitas vezes a gente experiencia é uma manifestação maligna, de espíritos malignos. O que é isso, irmãos? Uma manifestação de espíritos malignos acontece geralmente em uma área territorial onde o diabo, por algum motivo, ele conseguiu ali ocupar aquele território. Por exemplo, pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um espaço em que ele conseguiu ali ocupar esse espaço. Como que ele faz? Ele começa a manifestar ali, e são diversos, né? É uma infestação, como eu já estou dizendo, são diversos demônios, que eles começam ali a fazer uma baderna naquele ambiente. Então, geralmente, algumas características de um ambiente onde há uma manifestação maligna é aonde, irmãos, o diabo ele começa a fazer muitas gracinhas. Por exemplo, ele começa a fazer vulto naquela casa, a pessoa começa a enxergar vultos, ele pode derrubar as coisas dentro de casa, ele pode fazer assim dentro da casa barulhos estranhos, muitas coisas. Ele também consegue fazer contendas entre as pessoas, sabe? Muita briga, muita discussão, muito palavrão, muita confusão. É uma casa cheia de confusão. É uma casa, por exemplo, às vezes também muito suja, sabe? Aquele ambiente sujo, com mau cheiro. É uma casa onde o diabo está fazendo ali uma manifestação, onde você percebe que tem uma manifestação demoníaca nesse lar, nessa casa. Você não sabe, você entra na casa da pessoa, você não sabe se você está no banheiro ou se você está na cozinha. É uma zorra total. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo estágio, né, que o diabo ele começa a entrar na vida dessa pessoa é com a opressão, né? A opressão maligna. Como que ela se manifesta? A opressão maligna, a pessoa começa a se sentir para baixo, né?
a pessoa começa a sentir que ela não é nada, que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela, que ela não produz. Ela começa a pensar isso em casa, começa a pensar isso em relação ao seu casamento. Ela começa a imaginar que no seu trabalho ela é um zero à esquerda, que ninguém considera ela, que o patrão não gosta dela, que o chefe está querendo mandar ela embora. E essa pessoa começa a se diminuir tanto que ela começa a pensar em tirar a própria vida. E esses pensamentos, né, que é uma opressão maligna, o diabo começa a colocar na mente da pessoa isso, né, ele começa a soprar ali no ouvido da pessoa todas essas mentiras na cabeça da pessoa, e ela acaba dando crédito, acreditando que ela não vale nada, que ela não é ninguém. E tudo que acontece na vida da pessoa, ela já leva para o lado negativo, né? Porque o diabo trabalha para isso, o diabo faz isso. Ele vira o pensamento ali daquela pessoa, e aquilo às vezes que era até uma coisa positiva, ela enxerga como negativo. Beleza? Então isso é uma opressão maligna. E essa opressão aí, ela é muito confundida, gente, por exemplo, com a depressão. Parece uma depressão, parece que a pessoa está com depressão. Porém, por exemplo, a depressão ela é diferente de uma opressão. Tá entendendo? Porque a opressão ela é espiritual. Agora, a depressão ela é uma doença física, né, que é tratável com um profissional da área da saúde. Já uma opressão maligna você não consegue tratar com um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra tomando remédio, não vai adiantar. Uma opressão maligna ela é curável espiritualmente, com muito jejum, com muita oração pela vida dessa pessoa. Tá ok? É uma libertação muito grande que essa pessoa vai ter que passar. Agora, a terceira, que é o terceiro estágio, e esse sim é o mais grave, o mais sério, porém é o menos presenciável. Ou seja, dificilmente, irmãos, acontece uma possessão maligna. A possessão maligna ela é um estágio tão avançado que o diabo tem na vida dessa pessoa, uma legalidade que foi lhe dado tão grande que a pessoa não tem domínio mais sobre ela, sabe? A pessoa não tem domínio mais sobre nada. O diabo toma a mente completamente daquela pessoa, e aquela pessoa pode fazer coisas terríveis guiadas por Satanás. O diabo está dentro da pessoa, ele tomou posse. Ele não está mais lá de fora só falando, né, como é na opressão. Ele não está derrubando panela, sabe? Ele não está fazendo a pessoa ver vulto, não. Esse momento, que é o momento da possessão, o diabo está ali dentro, tomou conta da pessoa. E ele agora é quem dirige. E essa pessoa vai ter que fazer tudo que o diabo quer que ela faça. Então essa pessoa ela fica inconsciente? Não. Costuma essa pessoa estar conseguindo enxergar tudo. É como se ela tivesse ali na sua mente como um copiloto. O diabo operando, fazendo tudo, e ela conseguindo ver tudo que está acontecendo, escutar o que as pessoas estão falando, mas ela não consegue reagir, ela fica presa ali dentro, sabe? O diabo consegue prendê-la ali. E aí fica impossível dela conseguir agir, tá entendendo? Então, essa fase da possessão, como eu disse, é uma fase que dificilmente a gente vê. E às vezes você vai falar, eu já vi uma pessoa que estava possessa por Satanás e chegou alguém ali na hora do culto, orou e o diabo saiu. Irmãos, provavelmente essa pessoa aí está passando por um momento de opressão. Ela foi para a igreja muito oprimida, muito cansada, cheia de problemas, cheia de coisa, o diabo colocando na mente dela um monte de coisa, sabe? Ela não estava possuída, porque a palavra possuída já fala é posse. O diabo tomou posse, é dele. E para isso acontecer,
é necessário que essa própria pessoa tenha dado uma liberdade ou por ela mesma ter entregue a própria vida para Satanás. Feito um pacto, por exemplo, né? Ou até mesmo, às vezes o diabo toma uma criança, possui, né? Uma criança está possessa. Por quê? Às vezes os pais consagram essa criança, entrega ela para Satanás, sabe? Ou às vezes é alguém que tem autoridade sobre essa vida. E se isso acontece, o diabo acha ali uma brecha para ele agir. Tá entendendo? Então ficou claro? Primeiro, infestação, né? É o diabo infestar o ambiente com a sua podridão. Segundo, opressão, quando o diabo pesa sobre a pessoa, quando ele fica ali, sabe, pesando, fazendo peso na vida da pessoa, é a opressão. E, por último, a possessão demoníaca. E que para quem vai mexer com a possessão, irmãos, tem que estar muito preparado, muito. Tem que orar muito, tem que jejuar muito, tem que estar muito atento, porque quando o diabo sai daquela pessoa, ele procura brecha para entrar na vida daqueles que estão mais próximos e muitas vezes ele contra-ataca aquela pessoa que está ali fazendo o trabalho de libertação. Então ele tem que proteger muito a família em oração, a própria família dele, e ele precisa estar bem espiritualmente, sabe? Em santidade, tudo isso. Amém? Deus abençoe, espero que esse áudio tenha ficado bom. Deus abençoe a sua vida. Logo mais eu volto com mais um vídeo. Tudo bem? Deus abençoe, fique na paz.